Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1, versículo 1 adiante. Portanto, não iremos ler todos os versículos até chegar ao 20. Iremos ler alguns versículos, então acompanhem conosco, que diz assim: No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Versículo 2. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade também, que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala de tesouro. Versículo 3. O rei Nabucodonosor chamou Asminax, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida, o mesmo vinho que ele, e o rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias e todos da tribo de Judá. Daniel foi falar com o guarda a quem Asbenax havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente durante 10 dias. Dê-nos somente legumes para comer e água para beber. O guarda concordou e durante 10 dias fez experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sábios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Versículo 17. Deus deu aos 4 jovens o conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Asbenax levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, entre os todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Zacarias, por isso ficaram trabalhando no palácio. Então, no terceiro ano de Joaquim, a Bíblia vai nos informar que o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. Mas tudo o que aconteceu em Jerusalém foi permissão de Deus. Porque a gente podemos ver lá nos primeiros versículos, versículo 2 vai dizer sobre a permissão de Deus em Jerusalém. Depois de tudo isso acontecer, o rei Nabucodonosor chamou o chefe dos serviços e ordenou que ele escolhesse prisioneiros israelitas. Havia também uma ordem, conforme ele chamar os prisioneiros israelitas, que esses jovens ele deveriam receber todos os dias a mesma comida do rei. Durante 3 anos. A Bíblia vai nos passar essa informação. Entre os que foram escolhidos estava Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. Daniel, sabendo sobre esta ordem, resolveu não ficar impuro, resolveu não se contaminar. Então e assim ele foi falar com o chefe do serviço, mas o chefe do serviço não ajudou. E assim então ele foi falar com o guarda. E o guarda ajudou Daniel. O guarda assim concordou com aquilo que Daniel falou, porque Daniel estava o quê? Dando a vida, colocando a vida dele por conta que não queria ficar impuro. E assim a Bíblia vai nos dizer no versículo 15 que passados 10 dias os 4 jovens israelitas estavam mais sábios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Não havia outros jovens igual Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Mas observe a atitude de Daniel. Daniel se posicionou porque ele não queria se contaminar com a comida do rei. Portanto, Daniel e os 3 jovens que tinham um relacionamento com Deus, mediante esse relacionamento, eles lembrou do princípio que tinha diante de Deus. Ou seja, não adianta ter um relacionamento com Deus e não lembrar da palavra. Pois ter um relacionamento com Deus é andar em obediência. Daniel e os 3 jovens andaram em obediência.
Daniel, Ananias, Misael e Zacarias sabiam onde estava a raiz deles. A raiz deles estava em Deus, pois se firmar em Deus é fazer o que convém a Deus. Mesmo as pessoas não tendo a mesma fé que Daniel, ele não deixou de lembrar da raiz dele em Deus. Por eles ter uma raiz em Deus, eles agiram conforme a raiz dele. O que eu quero te dizer é que não adianta nós dizer que andamos com Deus se não sabemos se comportar mediante o relacionamento que temos com Deus. É muito fácil eu e você lembrar da nossa raiz quando tem pessoas que têm a mesma fé que nós. Porque podemos ver que Daniel lembrou da raiz dele, onde havia pessoas que não tinham a mesma fé que ele. O difícil é a gente lembrar da nossa raiz onde não tem pessoas que não têm a mesma fé que nós. E são nesses momentos onde tem pessoas que não têm a mesma fé que você precisa conhecer o princípio da palavra. Pois somente a palavra que irá nos fazer lembrar da raiz em Deus. Daniel, ele não somente guardou o princípio da palavra, mas ele viveu o princípio da palavra. Aquele que não guarda princípio, ele não vive o princípio da palavra. Aquele que não tem um relacionamento com Deus, ele se contamina. Mas aquele que tem um relacionamento com Deus, ele não se contamina, não se mistura. Portanto, não cabe a mim andar daquela maneira. Não cabe a mim falar daquela maneira. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. E é assim que a gente precisa todos os dias colocar em nossa mente: eu tenho um compromisso com Deus. Porque somente a consciência que nos levará a fazer o que Deus manda. Em Gálatas 2, versículo 20 vai dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois para Cristo viver em nós, precisamos conhecer a Cristo para adquirir o caráter de Cristo Jesus. Na minha percepção, eu acredito que não havia somente Daniel, Ananias, Misael e Zacarias que serviam a Deus no palácio. Com certeza havia outros jovens que tinham a mesma fé que eles. Porém, os outros jovens se contaminaram. A própria Bíblia vai nos dizer que tinha outros jovens além de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lá no versículo 13, que diz assim: no fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. A Bíblia aqui está nos mostrando duas situações de como agir diante do mundo. Primeiro, aqueles que comeram com o rei e se contaminaram, perderam a essência de Cristo, desobedeceram a Deus. Porque eu tenho certeza, como dito anteriormente, que havia outras pessoas que tinham a mesma fé que Daniel. E esses jovens que tinham a mesma fé que Daniel se contaminaram. Em outras palavras, ficaram impuros. Isto é, só estavam apenas no caminho, mas não tinha a conduta do caminho. A segunda situação é de Daniel e seus companheiros, que estavam no caminho, mas viviam o caminho. Entretanto, não se misturou, porque eles tinham o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo é fazer a diferença, e fazer a diferença, ela vem da obediência. Mas hoje eu te pergunto, quem é você? Será que você é como Daniel, que lembra da sua raiz e se posiciona? Você é como aquele jovem que se mistura, se contamina? Pois as nossas escolhas que fazemos hoje está determinando a nossa vida com Deus. Uma das coisas que entristece o Espírito Santo é quando não sabemos quem somos em Cristo Jesus. Quando temos a essência de Cristo, perfumamos aquele que não tem. Mas quem não tem o aroma de Jesus não consegue perfumar ninguém. Hoje em dia, estamos mais afastando as pessoas que querem se aproximar de Jesus do que aproximando. Isto é, através dos nossos comportamentos que estamos afastando as pessoas, através do nosso testemunho. Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento com Deus somente de aparência, e por ter um relacionamento com Deus somente de aparência, afastamos as pessoas que querem ter um relacionamento com Deus de verdade. Será que nós estamos lembrando da nossa raiz em Deus? Ou estamos se misturando como todo mundo? Para viver com Deus não é viver como todo mundo, mas viver com Deus é se tornando diferente. Como me torno diferente, Isabela? Não somente lendo a Bíblia, mas também guardando o princípio. Não somente guardando o princípio, mas também vivendo. Pois a palavra muda o nosso ser, coisa que homem nenhum pode mudar. Lá no versículo 12 vai dizer:
quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente durante 10 dias. Dê-nos somente legumes para comer e água para beber. Aqui nesse versículo, Daniel está falando com o guarda, para ele permitir ele se alimentar somente de legume e beber água. Aos nossos olhos carnais é impossível Daniel e seus companheiros ficarem sádios e fortes. Até mesmo o chefe do palácio vai dizer a eles: se o rei notar que eles estão menos fortes e sádios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. Ou seja, o chefe do palácio viu como impossível porque ele olhou com os olhos carnal. Mas lá no versículo 15 vai nos surpreender, vai dizer assim: passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sádios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Olha que interessante. Não era o alimento que estava o deixando mais forte, mas era o relacionamento que eles tinham com Deus. Porque aquele que anda com Deus, ele se fortalece. Daniel e seus companheiros, eles sabiam o alimento que poderia fortalecer. Era Deus. Ou seja, eles deixaram de consumir o alimento errado. Quem consome o alimento errado se enfraquece em vez de se fortalecer. Estar no caminho de Deus é se fortalecer, ou seja, se alimentando espiritualmente. Quem tem raiz em Deus se alimenta do alimento certo, o próprio Cristo Jesus. Se alimenta de Cristo, não se alimenta das coisas carnais, mas do reino dos céus. Pois muitas pessoas estão no caminho certo, porém não estão se alimentando com o alimento certo. O alimento que nos sustenta é Deus. O alimento errado nos enfraquece e da gente se aproximar de Deus, se afastamos por conta que a gente está se alimentando errado. Muitos de nós que vai se alimentar corretamente quando vão à igreja, se alimentam. Vão orar, mas quando chegam em casa não se alimentam mais. Observe que Daniel não estava no templo, mas sim no palácio. Mas mesmo assim ele lembrou do alimento certo. Em outras palavras, não esqueceu do relacionamento com Deus. Muitas pessoas só se lembram que tem um relacionamento com Deus quando entra na igreja. O que falta em nós é a consciência. Vejamos bem que quando andamos sem a consciência, fazemos nas nossas próprias vontades. Pois muito de nós, quando chega na igreja, tem a consciência que Deus está vendo. Mas quando sai da igreja, parece que essa consciência evapora. E dessa mesma consciência que a gente entra na igreja, que precisamos conservar lá fora, no nosso dia a dia. Muitos conhecem e sabem a importância da palavra. Mas o que faz a palavra ser importante é quando andamos na consciência. Observe que Deus deu aos 4 jovens o conhecimento profundo. Observe que Daniel e os 3 jovens, ele foi abençoado por Deus. Ou seja, quando eles se posicionaram. O que eu quero te dizer que a gente somos abençoados por Deus quando há posição. Quando a gente andamos em obediência. Pois a bênção está ligada em obediência. Deus não te dá nada sem antes houver obediência. É preciso se posicionar e receber depois.